E aí, pessoal? Podemos ter muitas opiniões sobre a bispa Marianne Budd, que fez o sermão aí para o Donald Trump, para o J.D. Vance, lembrando a eles da necessidade da misericórdia, inclusive para os mais pobres, para os mais fracos, para os mais oprimidos da sociedade. Podemos ter muitas opiniões sobre o que ela fez, mas acho que uma coisa dá para concordar, hein? Ela é corajosa. Ela podia, uma bispa da igreja episcopal, né, chamada para fazer esse serviço aí para o presidente, para o seu entorno, ela podia ter adotado a postura mais confortável, feito um sermão bem chapa branca, adulatório até, apenas celebrando, como foram as falas dos pastores e do rabino lá na inauguração do Trump, né? Quase, ali no caso era exaltando em termos quase divinos, teológicos, a presidência do Trump, né? Ela poderia, talvez não ter feito algo assim, mas poderia ter ido algo bem mais levinho, bem mais só, enfim, celebrando, e não. Ela escolheu chamar o Trump e o governo dele para a responsabilidade dos valores cristãos que eles dizem respeitar. E ela fez isso sabendo perfeitamente que no momento que ela fizesse, saindo dali, ela ia se tornar alvo inclusive do presidente Trump, que fez um post contra ela chamando de esquerdista, cheia de ódio, enfim, que era uma péssima bispa, inclusive, direcionando os milhões e milhões de seguidores dele contra ela. E qual foi o crime dela, né? O que ela fez de tão inapropriado assim? Ela disse que, olha, ela exaltou que o Trump encare a sua própria presidência como algo que veio de Deus, porque ele mesmo fala disso, né? Que ele sobreviveu por milagre. E com muita graça, com muita elegância, ela lembrou também, como líder, é parte do dever dele exercer também a misericórdia, como líder cristão. Misericórdia com LGBTs, com imigrantes, com todos aqueles que sofrem. Esse foi o grande crime dela. E bom, ao fazer isso, ela se encaixa numa linha antiga e longa de outras autoridades ou padres, ou ministros, ou sacerdotes, ou pastores cristãos que agiram de maneira similar, né? O que eu quero dizer? Que em nome de certos valores contidos na sua religião, ao invés de reforçarem e ajudarem e apoiarem as autoridades, eles contestaram as autoridades, trouxeram outra consideração. Em alguns casos até acusaram e condenaram. Não foi o caso dela, ela só lembrou da importância aí da misericórdia, né? Mas com um claro subtexto de que o quê? O discurso do Trump até agora não tem absolutamente nada de misericórdia. Pelo contrário, ele quase celebra o sofrimento causado a diversos grupos, né? Quem são outros na mesma linha dela? Bom, Martin Luther King, evidentemente, vem à mente. Oscar Romero, de El Salvador, que hoje em dia é santo pela Igreja Católica, inclusive. Aqui no Brasil, Paulo Evaristo Arns e Helder Câmara, na ditadura militar. Eu não estou dizendo nem que eu concordo com tudo que eles falaram, hein? Estou dizendo que eles tiveram em nome de certos valores do evangelho, inclusive o cuidado com os mais oprimidos, os que mais precisam, eles contestaram as autoridades, né? Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha nazista, um pastor luterano. Desmond Tutu, na África do Sul, do Apartheid. Voltando mais no tempo, isso é uma longa tradição cristã, né? Isso é o mais interessante. O cristianismo, ao mesmo tempo em que muitas vezes ele serve para justificar a estrutura de poder e justificar a autoridade e condenar todo mundo que se levanta contra a autoridade, ao mesmo tempo, talvez uma ala minoritária, uma corrente minoritária, mas que sempre está presente, ela tem a atitude contrária, a atitude de questionar o poder. Desde que o cristianismo virou a religião oficial do Império Romano, né, lá no início do século IV depois de Cristo, essa ala, digamos assim, de afirmação do poder, ela se tornou dominante e é dominante até hoje em quase todos os contextos, né? Não que ela seja sempre má também, né? Mas essa virou a sua tendência. Antes disso, antes de se tornar a religião oficial, o cristianismo era mais dominado por uma visão mais subversiva, digamos assim, de questionar o poder, né? Mas depois virou da afirmação do poder, mas ele nunca perdeu esse outro lado, nunca perdeu essa outra ala que está sempre disposta a apontar os abusos, a questionar, a chamar a responsabilidade, chamar aos valores. E muitas vezes é dessa
ala minoritária que saem os reformadores, que saem as mudanças, que saem as pessoas que mais inspiram a sociedade enfim, ajudam alguma evolução na sociedade, né? Voltando mais no tempo, temos Bartolomé de las Casas, foi um frade dominicano que questionou e criticou duramente a colonização espanhola. Ele era um espanhol, ele criticou aquilo. Thomas Becket, na Inglaterra do século XII, criticando o rei, foi morto por isso, né? E voltando ainda mais, temos São João Crisóstomo, santo do fim do século IV aí, que criticou duramente o imperador e a imperatriz romanos da sua época, lá em Constantinopla. Ou seja, uma longa tradição que começa, talvez antes de tudo, com João Batista, criticando Herodes, isso nos livros da Bíblia, e o próprio Jesus, as palavras de Jesus, que também sempre, embora não fosse uma contestação política direta, contestava certamente os valores que imperam no mundo e na sociedade, né? E o que a bispa Budd trouxe? Trouxe esse valor da misericórdia, né? De pensar nos mais fracos, de cuidar, de proteger os mais fracos. Ela citou exemplos específicos, né? LGBTs, imigrantes, pessoas que agora talvez estejam com medo do novo governo, que chegou mudando muita coisa e fazendo aquilo que ele prometeu fazer. Davi, silêncio, por favor. Fazendo aquilo que ele prometeu fazer. E as pessoas podem estar com medo. Eu às vezes até acho que se exagera um pouco, com o medo que estão fazendo, enfim. Mas deve ter gente que está sentindo isso mesmo, né? E trouxe isso, e trouxe um valor que ao mesmo tempo é do cristianismo, mas que hoje em dia é mais amplo do que só o cristianismo, né? Sempre foi, na verdade. De que há algo de importante em você se preocupar, em você cuidar e proteger os mais fracos, né? Que é quem precisa, o mais forte não precisa disso, os mais fracos precisam. Eu acho importante esse, digamos, testemunho, digamos assim, profético que ela fez na cara do homem mais poderoso do mundo, com muita elegância. Não foi uma diatribe condenatória, um sermão para humilhar o chefe de Estado, longe disso, foi com muita elegância, foi com muita sutileza, mas foi uma mensagem clara. Então ela teve muita coragem, ela colocou esses valores ali, isso é muito importante até para a sociedade. Isso pode causar mudanças, sim. Como que a misericórdia pode estar presente, né? Esse acho que é o ponto importante de finalizar. Porque eu estou dizendo que esse tipo de sermão e de lembrança é importante, mas não necessariamente também ele tenha que ter a palavra final, sabe? Porque se eu estou aqui exaltando os valores mais idealistas que o cristianismo traz, também é preciso lembrar que a política, ela não pode se pautar, ao menos apenas por esses valores. Às vezes ele vai ter que tomar decisões duras, decisões cruéis, se realmente isso for o bem da sociedade, né? Onde é que eu discordo da política do Trump, da imigração? É porque ela é impiedosa, porque falta misericórdia, que ela não está pensando nos coitadinhos? Não, não é por isso. É porque eu acho que é uma política ruim para os próprios Estados Unidos. Se eu concluísse que a política é boa para os Estados Unidos, embora faça a pessoa sofrer, bom, qual seria o papel de um chefe de Estado aí? Talvez tomar algumas medidas para mitigar o sofrimento desnecessário, mas nem por isso iria mudar a sua política. Se o fim da imigração é bom para a sociedade, e às vezes pode ser. Pensa um país pequenininho, uma Bélgica que tenha 5 milhões de estrangeiros querendo entrar. Não tem como, você não concorda? Vai descaracterizar o país, vai, enfim, arruinar o sistema de bem-estar social. Não tem como. Então, mesmo que algumas decisões sejam duras, mesmo que elas não sejam, do ponto de vista dos valores, do amor ao próximo e da misericórdia, a melhor coisa, às vezes são medidas necessárias na política. Tá? Então, isso para dizer, eu não acho que o sermão dela tenha que ser a palavra final, né? Que os Estados Unidos tenha que se abrir à misericórdia com todos os pobres do mundo. Não. Não é assim que funciona. Tem que buscar, sim, o bem do seu país e dos seus cidadãos, mesmo que isso implique, às vezes, o mal de outros. A questão é que eu discordo que isso vai estar causando bem, e eu discordo que o bem das diferentes pessoas e dos diferentes povos seja sempre radicalmente oposto, sabe? Eu acho que não é sempre, mas muitas vezes dá para ganhar juntos. Na verdade, em geral, é isso que acontece. E o liberalismo é muito baseado nisso também. De identificar onde dá para todos ganharem juntos. Né? Onde dá para ter harmonia entre as pessoas, e não apenas conflito e exploração. Né?
Mesmo assim, mesmo não podendo ser a palavra final, é uma palavra necessária, é um lembrete necessário. Assim como são necessários todos os lembretes, muitas vezes cristãos, por exemplo, contra a guerra, ou mensagens pacifistas, budistas, de outras religiões, ou do humanismo secular, contra a guerra, são importantíssimos. Mesmo sabendo que, às vezes, a melhor decisão para o chefe de Estado seja a guerra, e não vai ter como evitar. Mas é sempre importante ter ali, digamos assim, a voz da consciência da sociedade, aquela consciência batendo, promovendo mudança, forçando a olhar para o outro lado. E foi isso que a bispa Marian Budd fez nesse serviço, nessa liturgia de oração aí para o presidente da República. Fez com muita elegância e com muita coragem. Não deve ser fácil estar na pele dela hoje, recebendo de todos os lados os ataques, as críticas, os xingamentos, as ofensas e provavelmente, imagino eu, as ameaças que ela deve estar sofrendo. Então, minha admiração para ela, trouxe uma mensagem importante, ainda que não seja a única ou a última mensagem. A misericórdia, infelizmente, não pode ser a única consideração nesse mundo caído, imperfeito e trágico em que a gente vive.